Vitorioso é Jesus. Vitorioso é Jesus. Vitorioso é, vitorioso é Jesus. Vitorioso, vitorioso é, vitorioso é Jesus. Vitorioso, vitorioso é, vitorioso é Jesus. De joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos seus pés. Já viu o seu amor? Já vi o seu amor fazer milagres, Senhor me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com o fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, Senhor me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com o fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, Senhor me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com o fogo vem e me envolve.
Nós temos aprendido que o nosso dízimo e a nossa oferta é uma gratidão a Deus. É um ato de nós demonstrarmos não só com o nosso louvor, mas com as nossas atitudes, o nosso coração. Então eu quero que você ainda de pé cantando essa música. Já viu o seu amor fazer milagres? Traga seu dízimo, traga sua oferta ao Senhor, dizendo que é Ele que tem te sustentado. Se você pode trazer algo, é porque Ele tem te sustentado. Se você tem algo para dar, é porque Ele já te deu primeiro. Por isso diga para Ele: seu amor fazer milagres, Senhor me sustentou até aqui, nunca desistiu. Com fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, Senhor me sustentou até aqui, nunca desistiu. Com fogo vem e me envolve. Milagres, Senhor me sustentou até aqui, nunca desistiu. Com o fogo vem e me envolve. Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu suprimento, a tua provisão que não tem faltado em nossas mesas. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. E obrigado, Deus. Obrigado. Porque se somos o que somos e temos o que temos, é por causa da tua graça e da tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Se estamos de pé hoje, é por causa do teu infinito amor, da tua infinita misericórdia. Se temos, ó Pai, o que temos, é por causa do teu amor e da tua misericórdia, que tem nos sustentado, que tem nos guiado, que tem nos protegido, que tem nos trazido até aqui. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Quantas vezes, Deus, e o seu amor Fazer milagres, Senhor me sustentou até aqui, nunca desistiu. Com o fogo vem e me envolve. Aleluia. Eu sempre gosto de dizer isso. Como seria ruim se nós estivéssemos louvando ao Senhor juntos. Agradeça a Deus pelo seu irmão que tem estado do teu lado nesses momentos difíceis, que tem te sustentado, que tem sido um amigo. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele, diga mesmo para ele, olha para ele e diga: você tem sido uma bênção de Deus na minha vida. Você tem me incentivado, você tem me ajudado, você tem estado ao meu lado. Fala para o teu irmão: você tem sido um instrumento de Deus na minha vida. Fala isso para o teu irmão: você tem sido um instrumento de Deus na minha vida. Nunca desistiu. Com o fogo vem e me envolve. Aleluia. Aleluia. Como é bom estarmos juntos na casa do Senhor. Amém? Pode assentar, queridos. Aleluia. Amém. Amém.
falando da cura. E sempre vou contar meu testemunho, vou contar, mas nunca conto. E agora eu louvando a Deus, falou da cura, o milagre. E eu posso falar que eu sou o milagre de Deus. Vou tentar encurtar o máximo possível. Há 4 anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia de ovário e tive uma hemorragia interna. E essa hemorragia, igual diz o médico, falou com meu esposo, que eu estava lá dentro, eu tive 5 maneiras que poderia ter morrido mais rápido. Primeiro, tive uma hemorragia interna. O médico falou que em 2 horas a pessoa morre. Eu fiquei 8 dias tendo hemorragia. Depois, com essa hemorragia que teve 8 dias, teve uma infecção generalizada por causa do sangue. Terceiro, eu choquei em casa, choque hemorrágico. Não tinha mais sangue para circular no meu corpo, então você entra em coma para uma defesa do corpo. Mas isso poderia faltar oxigenação no meu cérebro e eu poderia sair com sequela se eu não morresse. Quarto, os órgãos estavam sendo todos comprimidos. Tinha tanto sangue no meu abdômen que os órgãos estavam parando. Estavam parando os órgãos por falência múltipla de órgãos, né? Por causa que não tinha como eles funcionarem. E o último, eu precisei de uma grande transfusão de sangue. E essa transfusão tem um risco muito grande quando a medida do sangue da gente está muito baixa. Quando tem o sangue da gente, o tanto bom lá, não tem problema. É muito raro a rejeição. Mas quando o sangue da gente está muito baixo, a rejeição sobe muito. E eu estava com menos de 30% do meu sangue meu. Então, eu tive que receber mais de 70%. Então, 5 maneiras que eu poderia ter morrido o mais rápido possível, né? Pessoas têm uma coisa dessa e morrem. Eu tive as 5. E Deus, quando Ele faz a obra, Ele faz completa. Amém. E eu estou aqui na presença de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Amém? Aleluia. Canta aí, então. Fazer milagres, Senhor me sustentou até aqui. Nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Amém. Há algum tempo o Senhor tem compartilhado alguns versículos comigo e eu só queria compartilhar com vocês. É em Neemias 6:1. Tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais brecha alguma. Embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares. Sambalá e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem nos encontrar aqui nas aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer mal para mim. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação. E é isso que o Senhor tem falado comigo. Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a minha obra para encontrar convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. E o Senhor falou comigo já há muito tempo. Na verdade, quando eu comecei a vir na SEB, o Senhor me deu esse texto. E Ele pediu algumas coisas para mim compartilhar, mas eu não compartilhei. E eu queria compartilhar hoje com a igreja que, assim, é uma grande obra que está sendo feita. E, assim, nós vamos ser convidados para muitas coisas. E, assim, para nos distrair, para distrair o nosso foco, o nosso objetivo. E, às vezes, a gente está caminhando um caminho tão seguro e, de repente, você olha e fala assim, não, vou por aqui agora. Não, agora eu vou por aqui. E, assim... E havia muitas armadilhas
né? Mas ele estava construindo uma grande obra e ele teve foco naquilo. Se ele tivesse se distraído, ele não teria conseguido. Então, assim, não foi uma vez, não foi... Se vocês leem Neemias, vocês vão ver que por muitas vezes ele foi chamado. Mas o foco dele era permanecer e continuar construindo uma grande obra. E eu vejo a SEB como essa grande obra em Bebedouro. Então, assim, eu queria, assim, realmente que nós possamos entender isso, que há uma grande obra a ser construída. E a obra, ela tem desgaste. Muitas vezes o pedreiro não vai, o servente não vai, o pintor não vai. Então, assim, há um desgaste, há um preço a ser pago. Então, assim, às vezes a gente vê tantas... a gente faz uma comunhão, vai meia dúzia, a gente faz uma oração, vai assim, há um desgaste. E, assim, eu não estou culpando ninguém, não, porque, assim, existe um desgaste. Eu e Marcelo, nós começamos a reunião de casais e, assim, era para ter todo mês. Eu estou aqui até para pedir perdão para os irmãos, porque no outro mês o meu filho teve que fazer uma cirurgia do coração. Depois de uma semana, o meu sogro faleceu. Então, assim, há um desgaste. Há um desgaste para construir uma grande obra. E, assim, nós estamos construindo, nós estamos à frente de uma grande obra. Amém. Então, assim, que os irmãos possam entender e que eles possam ser mais uma mão nessa grande obra. Amém. Sabe? Nós assim, é muito prazeroso para a gente, que nem a semana passada a comunhão foi tão bom. Não parecia que era num lugar de alguém, parecia que era na SEB. Era da SEB aquele lugar. Então, assim, que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas casas, tudo que nós temos, para que essa grande obra seja feita. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Fala para o irmão que está do seu lado, não se distraia, meu querido. Não se distraia. Querido, tem o projeto evangelístico lá social, todo domingo, lá no Jardim Califórnia. Procura nosso querido amigo Fabinho, esse jovem simpático. Que Deus abençoe. Reunião dos adolescentes amanhã, também todo domingo às 16 horas, com aquele outro rapaz ali simpático também. O importante é ter saúde. E nós também colocamos ali atrás uma caixinha de oração para você, se tiver algum pedido de oração, se tiver alguma questão que você gostaria que nós estivéssemos orando, deixa ali o seu pedido, deixa a sua questão de oração ali. E o pessoal que tiver também, nós estamos transmitindo parte do culto online para algumas pessoas que não têm conseguido assistir. Mas se você também tem algum pedido, pode ser o pessoal online, pode deixar o teu pedido de oração. Nós vamos estar orando durante a semana e para que Deus possa estar movendo mais em nosso favor. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, não se distraia. Querido, guarda na tua agenda dia 19 do 10. Nós vamos estar fazendo um culto fora daqui. Eu vou estar verificando o local, vou estar avisando para os irmãos antes. Mas dia 19 do 10 o culto vai ser numa edícula ou em algum lugar. A gente vai estar fechando e avisando antes para vocês no dia 19. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Qual foi a palavra que não foi ministrada no sábado passado? Quem não assistiu não tem desculpa, porque tem no Facebook. Poderia ter assistido depois. Então, qual foi a palavra? Filipenses. Abra sua Bíblia comigo, então, em Filipenses. Isso, 3:12, ministrado pelo pastor Celso, um homem de Deus que tem nos abençoado tanto, nosso Pai. As crianças, então, podem sair, vai sair até quantos anos? Até 11 anos? Eita. Hã? Vai? Alan, então vai, Alan. Eita, sorriso. Ei, vai lá. Gabriel está triste. Eu sei, Gabriel, eu sei. Pode ir. Eu sei que você está triste, mas pode ir. Filipenses 3:12. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo. Fala para o seu irmão, não se distraia. Prossiga. Para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo.
Hoje eu quero dar uma olhada, o pastor Celso falou um pouco sobre a primeira parte do versículo, sobre nós prosseguirmos, sobre nós não desistirmos, sobre nós continuarmos. E hoje eu queria olhar um pouco essa segunda parte do versículo que diz o quê? Para o quê? Alcançar o quê? Então coloca a mão no teu coração e diga: eu fui alcançado por Jesus por um propósito. Eu fui alcançado por Jesus para um propósito. Há um propósito e há um plano de Deus sobre a minha vida. Há um propósito e um plano de Deus sobre a sua vida. Há um propósito e há um plano de Deus sobre você. E tudo que Satanás tem tentado fazer, Satanás tem tentado roubar essa verdade da igreja nos últimos dias. E eu tenho ouvido tanto de jovens tentando suicídio, de pessoas sem sentido. Por quê? Porque a vida às vezes torna sem sentido. Por quê? Porque nós achamos que é o dinheiro que vai nos satisfazer. Nós achamos que são as pessoas que vão nos satisfazer. Nós achamos que são as coisas que vão nos satisfazer. Mas o que vai nos satisfazer, sabe o que vai nos satisfazer? É o propósito de Deus para a minha vida. É o chamado de Deus para a minha vida. E enquanto eu não cumprir o chamado de Deus para a minha vida, eu não vou ser completo. Eu posso ter dinheiro, eu posso ter as coisas, eu posso ter tudo, mas se eu não cumprir o propósito pelo qual eu fui alcançado. E se você olhar essa frase, ela é tão bonita, porque ela diz: o propósito para o qual eu fui. Então Deus te chamou com um propósito e um objetivo muito específico. Cara, se você entendesse isso, a tua vida nunca mais seria a mesma, o teu andar nunca mais seria o mesmo, as tuas atitudes nunca mais seriam as mesmas, porque você ia entender que se você está onde você está, é por causa da graça e da misericórdia de Deus que te colocou ali, para ser um representante de Deus ali onde você está. Você entenderia uma coisa: se Deus te colocou na família que Ele colocou, é porque você está ali para ser um representante de Deus ali onde você está. Se Deus te colocou nessa cidade, é porque essa cidade precisa de você como um representante, como um profeta, como um homem, como uma mulher de Deus. Eu não sei onde você está, não sei no serviço que Deus tem te colocado, não sei onde Ele tem te colocado, mas uma coisa eu te garanto: se você está onde você está porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele te chamou e Ele sonhou contigo. Ele sonhou contigo, a Bíblia é clara sobre isso, a Bíblia fala sobre isso, que Ele sonha conosco, que Ele sabe, Ele nos tece no ventre da nossa mãe, Ele nos sonha com um propósito e com um objetivo. E se o evangelho está do jeito que está, a responsabilidade é minha e sua. E é sobre isso que eu quero compartilhar para vocês nessa noite. Porque não adianta você ter um projeto e um propósito de Deus na sua vida. E nós vamos estar ministrando uma série de palavras sobre isso, continuando essa palavra. Porque deixa eu te explicar uma coisa: sabe quem é o maior inimigo que você tem para o projeto de Deus na sua vida? Quem é? Você mesmo. O maior inimigo que você tem contra você é você mesmo. Nós achamos que é o diabo e nós culpamos e nós colocamos muita culpa no diabo. E eu já disse isso aqui, repito várias vezes. Eu acho que quando nós chegarmos lá em cima, o diabo vai chegar e falar: ei, calma aí, isso não fui eu não, isso foi tua preguiça, isso aqui não fui eu não, isso foi tua vergonha, isso aqui não fui eu não, isso foi você que não quis ir. Isso não fui eu não. Porque tudo a gente culpa o diabo. Não, é o diabo, 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 é o diabo. Não. Muitas das coisas, mãe, a maior responsabilidade, e é isso que eu quero colocar para vocês, mostrar para vocês nessa noite, que a maior responsabilidade de tudo isso, sabe onde está? Está em nós. E uma das coisas que eu tenho aprendido, e eu louvo muito a Deus pela Elevation Church, pelo pastor Steven, que tem me abençoado muito. E ele falou algo que nessa semana que me marcou muito, quando ele falou sobre a batalha nossa da mente contra o espírito. Que o nosso espírito quer uma coisa e a mente e a carne nossa quer, e a nossa carne quer outra. É ou não é verdade? Existe ou não existe essa batalha? E quando essa batalha começa, presta atenção. Quando você decide fazer algo, que seja para o espírito, que seja algo de Deus, ou que seja algo bom, ou que seja algo contrário à carne, automaticamente a tua mente
vai começar uma batalha, tentando te convencer a não fazer. Vocês querem ver um exemplo prático? Vamos lá para um exemplo prático. Você decide que a partir de segunda-feira, você vai começar o que? A famosa? É isso aí, né? Automaticamente o que vem na tua cabeça? Mas não, isso é aniversário de fulano, não vai dar para fazer. Não, mas tem não sei o quê. Aí a tua mente começa, o que acontece? A tua mente, ela te sentencia num sentido de quê? Eu não vou fazer aquilo. E ela começa a arrumar provas, ela começa a arrumar desculpas, ela começa a arrumar batalhas, ela começa a arrumar coisas para, sabe o quê? Te convencer a não fazer. E a maioria das vezes, nós deixamos que a nossa mente nos convença a não cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados. E você já pensou? Se todos nós aqui vivêssemos o projeto e o plano de Deus para as nossas vidas? Se todos nós aqui vivêssemos os sonhos e os projetos de Deus para mim e para você? Você já pensou quantas vidas seriam salvas, quantas vidas seriam curadas, quantas vidas seriam transformadas, quantas vidas seriam tocadas, quantas famílias seriam saradas, quantas famílias seriam recuperadas, quantos divórcios seriam evitados, quantos abortos seriam evitados, quantas vidas seriam transformadas, se eu e você tomássemos uma posição de vivermos o propósito pelo qual eu e você fomos chamados? Você já parou para pensar? Porque deixa eu te dizer uma coisa, com 12 homens, Jesus virou o mundo de cabeça para baixo. Com 12 homens, 11, porque Judas traiu e deixou no meio do caminho. Depois vem Paulo, mas com esses 11 homens e depois com Paulo 12, ele virou o mundo de cabeça para baixo. O que ele faria hoje com esses milhões e milhões de crentes que nós temos hoje? E se nós vivêssemos o plano e o projeto e o propósito pelo qual eu e você fomos escolhidos? O que nós alcançaríamos? Será que as vidas que estão perto de você estariam indo para o inferno? Você já parou para pensar que a eternidade das pessoas que estão perto de você depende de uma atitude sua? Aonde eles vão passar a eternidade depende de uma atitude minha e sua. Abra sua Bíblia comigo. Em Mateus. Antes disso, antes de Mateus, vamos para Eclesiastes. Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, versículo 4. Todos abriram? Eclesiastes 11, 4. Quem observa, nunca. E o que olha, nunca. Será que essa tem sido a nossa vida? Será que nós temos olhado e dependido de circunstâncias para poder cumprir esse plano e esse projeto e esse propósito pelo qual eu fui chamado? Até quando? Até quando eu vou dizer para Deus, não, Deus, amanhã? Até quando eu vou dizer para Deus, não, depois? Até quando eu vou dizer para Deus, não é a hora certa, não é o momento certo? Até quando eu vou dizer para Deus? Até quando eu vou dizer para Deus, não, isso não é para mim, eu não estou pronto? Até quando eu vou ficar esperando um raio cair? Ou até quando eu vou esperar Deus aparecer? E parece que para alguns irmãos ele vai ter que aparecer com um trio elétrico, né? Eis que eu te digo, meu filho, vamos, filho. Cara, há um
plano e é um projeto. Você foi chamado e foi escolhido com um objetivo. E quando eu meditava nesse texto, vamos lá comigo, quando eu estava meditando sobre isso, abra comigo então agora lá em Mateus. Deus abençoe meu irmão Ferreira. Mateus 14. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, saiu dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu da cidade o povo e o seguia a pé. E versículo 14, Mateus 14, 14. E ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com aquela multidão, curou os seus enfermos. Versículo 15. E chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Manda ir embora a multidão, para que vá pelas aldeias e comprem comidas para si. Versículo 16. Jesus, porém, lhes disse o quê? Não é preciso que se retirem. Dai quem? Vós de comer. E então lhes disseram: somos aqui, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E disse-lhe Jesus o quê? Tendo-os ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e depois partiu o pão aos seus discípulos. E os seus discípulos e toda a multidão, e todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Presta atenção. Presta atenção. Quando eu comecei a pensar, e quando eu comecei a pensar sobre o projeto, sobre o plano de Deus nas nossas vidas, eu lembrei desse jovem. De repente uma grande multidão é cercada. E você queira acreditar ou não queira acreditar, existe uma multidão lá fora sedenta pela palavra de Deus. Existe uma multidão sedenta, existe uma multidão faminta pela palavra de Deus. Existem homens e mulheres sedentos para ouvir a verdade de Deus. Existem homens e mulheres sedentos para ser tocados pela presença de Deus. Existem homens e mulheres esperando para receber uma palavra de esperança através da minha vida e da sua vida. Mas muitas vezes, como os discípulos, sabe qual tem sido a atitude nossa como igreja? Nós temos indicado outras pessoas para tomar a posição do nosso lugar. Nós chegamos diante de Jesus e diz: não, o pastor vai fazer isso. Não, fulano vai fazer isso. Não, ciclano vai fazer aquilo. Não, isso é de fulano. Isso depende de fulano. Isso é parte do ciclano. E eles chegam diante de Jesus e essa multidão está ali faminta diante de Jesus. E qual que é a atitude deles diante de Jesus? Jesus, vamos mandar ele embora. E eu quero te perguntar uma coisa nessa noite: quantas pessoas você tem mandado embora perto de ti, famintas, sedentas e com fome da graça de Deus que está sobre a tua vida? Quantas pessoas têm chegado diante de você famintas e sedentas e você tem os mandado embora? E como aqueles discípulos, eles simplesmente era muito mais fácil. Era ou não era mais fácil mandar embora? Era mais simples. E deixa eu te perguntar uma coisa: para eles saberem o que tinha, eles já tinham tentado ou não tinham tentado resolver o problema? Tinha ou não tinha tentado? Porque eles sabiam o que tinha, eles não falaram: peraí, deixa a gente ver o que tem. Foi o que eles falaram para Jesus? O que eles falaram para Jesus? Nós não temos, nós só temos isso aqui, ó. Eles já tinham tentado resolver. E quando eles olharam para si, eles acharam que eles não eram capazes de resolver. Eles acharam que o que eles tinham não era suficiente. E quando eles olharam para si e viram que o que eles tinham não era suficiente, sabe qual foi a atitude deles? Manda-os embora. Então quando eles olham para eles mesmos e eles tentam resolver, então eles olham para si mesmos e veem que eles não têm nada. Eles chegam para Jesus e pegam um caminho mais fácil, que talvez é o caminho que muitos de nós têm tomado. De dizermos: manda embora, Senhor. Manda embora. Mas Deus manda te dizer nessa noite: traga o teu pouco que eu multiplicarei. E disse Jesus: traga-os. Me dá o pouco que você tem e eu multiplicarei e alimentarei uma multidão através do pouco que você tem.
Deus não está preocupado com o que você tem, porque Ele é poderoso para multiplicar. Ele quer simplesmente uma atitude sua de entregar. Ele não está olhando, porque quando Ele te fez, Ele sabe o que Ele colocou dentro de ti. Ele sabe a graça, Ele sabe a unção, Ele sabe tudo que Ele colocou dentro da tua vida. Então quando Ele te chamou, Ele sabia dos 5 pães e os peixinhos que você tinha. Ele sabia do que você tinha para oferecer. Mas mesmo assim Ele te chamou com um propósito e com um objetivo, porque Ele pode multiplicar. Porque Ele pode multiplicar o pouco que você tem, aí alimentar uma multidão através da graça que Deus tem colocado sobre a tua vida. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Vocês já viram alguma criança dar as coisas para os outros? Ei, aquela criança podia ter segurado o que ela tinha. E ela tinha boas desculpas, Tiago, para não dividir o pouco que ele tinha. O dono daqueles 5 pães, ele tinha uma boa desculpa para não dividir o que ele tinha. O dono daqueles pães, ele tinha uma boa desculpa para dizer não para Deus. Tinha ou não tinha? Tinha ou não tinha? Aí volta onde eu comecei com vocês sobre a batalha que nós enfrentamos na nossa mente. E quando nós começamos e Deus nos chama, Deus nos coloca um desafio. Às vezes é um emprego, às vezes é uma situação, às vezes é uma coisa que Deus nos coloca diante de nós. E nós achamos que nós não somos capazes e nós recuamos. Nós recuamos e deixamos de fazer aquilo pelo que Deus tem nos chamado. O propósito pelo qual eu e você fomos chamados para realizar. Sabe por quê? Porque nós achamos que o nosso pouco é pouco. E eu começo a lembrar daquela parábola do talento. Quem foi que não multiplicou? Foi o que recebeu muito ou o que recebeu pouco? Quem foi que não multiplicou? O que recebeu pouco. Porque quando nós achamos que é pouco, nós guardamos. Quando nós achamos que não é o suficiente, nós guardamos. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você viu alguém passando necessidade e Deus tocou no teu coração para você colocar as mãos e orar sobre aquela pessoa, e você achou que Deus, você não tinha nada para dar? Quantas vezes Deus mandou você falar do amor de Jesus para alguém e você não falou, porque você não achou que não era suficiente? Quantas vezes que Deus te colocou um desafio na sua vida e você não cumpriu? Às vezes isso não é só na área espiritual, isso também é na área emocional, isso é em todas as áreas da sua vida. Quantas vezes nós temos deixado os desafios da vida e temos visto a vida passar ao nosso redor, porque nós achamos que o que nós temos não é suficiente. Mas Deus manda te dizer nessa noite: traga o teu pouco e eu multiplicarei. Traga o teu pouco, que eu multiplicarei. Porque existe uma multidão lá fora, sedenta e clamando pela graça e pela unção que Deus tem colocado sobre a tua vida. Existe uma multidão de jovens lá fora sem direção, precisando de uma pessoa que se levante como um diferencial, que se levante como uma pessoa que mostre o diferencial, alguém que mostre o caminho. O mundo precisa da graça e dos 5 peixinhos e dos 5 pães que Deus tem te dado. Pastor, mas é pouco. Eu sei que é pouco, mas Ele é o Deus que faz, que derrama, que multiplica. Ele é o Deus que manda maná num deserto. Ele é o Deus que tira água da rocha. Ele é o Deus que faz do impossível possível. Ele é o Deus que abre as portas que só Ele pode abrir. Ele é o Deus que multiplica o azeite da viúva. Ele é o Deus que nunca falhou e não falhará. Traga. Já vi o seu amor. Sem
Senhor te sustentou até aqui. Ele não desistiu. Ele não desistiu de você. Ele não desistiu, ele não desistiu, ele não desistiu. Ele não desistiu de você. E Ele ainda acredita em você, Ele ainda te chamou. Por isso Ele te diz: prossiga para o alvo, prossiga para o alvo pelo qual eu te chamei. Continue, continue, não pare, não distraia, como disse a Patrícia. Não perca o foco, não olhe para o lado. Olhe firmemente no propósito pelo qual eu te chamei. Porque eu tenho algo para ti, diz o Senhor nessa noite. Deus tem algo para ti. E eu sempre gosto de dizer isso, porque você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Você não tem noção do que Deus é capaz de realizar através da sua vida. Você não tem noção das vidas que podem ser tocadas através da sua vida. Você não tem noção. E todas as vezes, antes de sermos usados por Deus, nós enfrentamos uma batalha na nossa mente, né, Donizete? Famosa vozinha. Você não consegue, você não vai conseguir. Por isso que Ele diz: aquele que olha para o tempo, aquele que fica esperando, aquele que fica ouvindo as coisas, aquele que fica esperando não vai realizar. Sabe por quê? Porque Deus está atrás de homens e mulheres que tenham coragem de entregar para Ele o pouco que eles têm, para que possa ser multiplicado. Aquele jovem tinha todas as desculpas no mundo para não entregar aqueles peixes. E eu vou te dizer uma coisa: ele estaria certo se ele não entregasse. Você entregaria, Gabriel? Verdade. Eu também não entregaria. Pô, que diferença que vai fazer? 5.000 pessoas, vou ter 5 pães, mano. O que você dá em nada? Qual que seria a resposta? Trocou aí, Hudson? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Jesus perguntasse para ele o que ele tinha e ele respondesse nada, ele estava errado? Qual tem sido a tua resposta para Jesus? Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, Donizete. Você tem algo de Deus na sua vida. Você foi chamado para um propósito. E aquele que chamou capacita, porque não é uma brincadeira de uma vida cristã. Não é uma brincadeira de uma vida cristã. É sermos a resposta de oração para essa geração. Everton. Verdade. 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 Deus falou comigo muito forte hoje, porque eu paro de fazer isso. E a gente olha, às vezes, como diz o texto, a gente fica olhando o tempo e esperando um tempo perfeito para plantar. E quem espera um tempo perfeito, não é, Marcelo, para plantar, nunca vai plantar, porque você não sabe o que vai dar no clima. E nós esperamos as nossas próprias forças. Eu espero um dia que eu estiver pronto, eu vou começar a servir o Senhor. Não, o dia que eu fizer um curso, eu vou começar a falar do amor de Jesus. O dia que isso, eu vou começar a ajudar no louvor. O dia que aquilo acontecer, eu vou fazer isso. O dia que não sei o que, o dia que isso acontecer, eu vou começar a dizimar na igreja. O dia que isso começar a acontecer, eu vou começar a fazer isso. O dia que aquilo acontecer, eu vou começar a fazer aquilo outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você já tem tudo o que você precisa para realizar o projeto de Deus. Baixa a sua cabeça comigo, vamos orar. Pai, nós como igreja
Queremos de todo o nosso coração agradecer ao Senhor pelo chamado do Senhor para cada um de nós. Nós reconhecemos que é um plano e é um projeto do Senhor neste lugar, nessa cidade, nas nossas famílias. E nós reconhecemos que o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou para isso. Agora o que nós te pedimos nessa noite, ajuda-nos a vencermos a nossa mente e a batalha que nós enfrentamos na nossa mente. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos nessa noite a vencermos a nós mesmos, a vencermos a nossa incredulidade, a vencermos a nossa falta de fé. Ajuda-nos, Pai, a tirarmos os olhos do tempo, das situações, e colocarmos os nossos olhos no nosso Criador, que nos chamou, aquele que multiplicou o pouco que aquele jovem tinha e alimentou uma multidão. Nós queremos colocar esses nossos olhos no Senhor nessa noite e te dizer: eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui. Usa o nosso pouco, Deus, usa o nosso pouco, Paizinho querido. Nós te pedimos, Pai, usa o nosso pouco, Pai. Coloca a mão sobre o ombro do teu irmão agora e começa a usar o pouco que você tem. Começa agora a profetizar sobre a vida do teu irmão. Coloca agora as mãos sobre a vida do teu irmão e começa a usar o pouco que você tem. Começa a usar, começa a multiplicar o peixe que você tem. Para de desculpa agora e começa a profetizar. Profetiza sobre a vida do teu irmão. Levanta, Deus. Deus, eu coloco para cada vida que está assistindo agora através da internet, Deus, o mesmo Espírito que o Senhor tem colocado sobre nós, derrama sobre a vida deles neste momento. E levanta, Pai, ali profetas aonde eles estiverem, homens e mulheres com coragem para queimar e para entregar o que o Senhor tem colocado nas mãos dele, para que o Senhor possa multiplicar. Oh, Ramananda Shore, Cantarana Sherede. Era uma palavra de vitória sobre as famílias da tua casa. Oh Deus, eu declaro ministérios que estavam entupidos, que estavam parados nessa noite, sendo levantados novamente. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado: você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da tua vida. Fala para o irmão que está agora atrás de você: você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Você não tem noção. Você não tem noção. Você não tem noção. Eu sempre gosto de dizer isso. Vocês não têm noção da luta e as batalhas que nós enfrentamos para poder estar aqui na frente. Quantas vezes, Diego, dá vontade de desistir, dá vontade de parar? Nós enfrentamos uma batalha com a nossa mente todas as vezes antes de um culto. Por isso que às vezes a gente senta aqui e pede para fechar um pouco a porta para a gente poder orar, porque é uma luta no nosso coração. Não é essa palavra, não é agora, não é esse momento, não é assim, não vai dar certo, o pessoal não vai receber. São lutas que a gente enfrenta, mas a única diferença é a gente tem tido coragem de entregar para Jesus os nossos 5 pães e os nossos peixes. Então somos melhores do que ninguém. E Deus tem que curar essa ideia
na igreja do Brasil de que pastor é superstar, que não passa por lutas, não passa por dificuldades. Nós passamos, nós temos lutas, nós temos dificuldades. A única diferença é, nós temos coragem, nós faltam uns parafusos, como diz a minha amiga, meio fora da casinha. Mas tem que ser, porque se for dentro da casinha não faz o que Deus tem para nós. Nós não conseguimos realizar aquilo pelo qual nós fomos chamados. Nós não conseguimos, porque pela razão nós não vamos. Se depender da nossa razão, nós não vamos. Como louvar a Deus no meio de uma crise, né, Soraya? Mas é uma batalha com a mente. Senhor, assim eu quero abençoar a tua igreja nessa noite. Coloca a família do Murilo também diante do Senhor. Coloca cada um desses pedidos de oração que tiveram. Colocamos cada um diante do Senhor. E como profeta que o Senhor tem levantado, eu declaro, ó Pai, as tuas mãos poderosas sobre essa situação, transformando cada situação, declarando cura sobre quem precisa de cura. Ó Pai, tocando quem precisa ser tocado, revigorando quem estava desanimado, levantando quem estava desanimado no ministério. E eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo sobre a tua casa. Homens e mulheres cheios da graça e da unção do Senhor. Homens e mulheres que vão usar o pouco que o Senhor tem colocado sobre eles e vão multiplicar os talentos, vão multiplicar e alimentar uma multidão, porque eles terão coragem de entregar das mãos do Senhor tudo o que eles têm. Assim eu abençoo a tua casa e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um deles, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço em 2, 3 irmãos e diga para ele: você é um projeto de Deus. Graça e paz até quarta-feira às 20 horas e sábado às 20 horas. Graça e paz em nome de Jesus. Não saia sem dizer para 2, 3 irmãos: você é um projeto de Deus. Graça e paz em nome de Jesus.